Graça e paz da parte de Jesus Cristo para cada um de nós, que Deus nos dê muito entendimento para essa mensagem de hoje. Gente, eu não estou aqui buscando likes, nem, vamos dizer assim, uma forma de receber algum dinheiro da plataforma. Eu nem peço muito like, né? Mas você pode dar o like, se inscrever, mas não é um hábito meu nos meus vídeos. Eu também não prego aqui nenhuma religião, não sou contra nenhuma religião, não tenho nenhuma coisa. Entendo que há um descompasso, né, quando você fala em casa de oração e enche ela de show gospel, né? Parece que é mais uma casa de espetáculo gospel que casa de oração. E sou cristocêntrico e biblicista. Ser biblicista é o que não está na Bíblia, para mim é heresia, tá? E ser cristocêntrico é entender que a lei de Moisés é fantástica, é um alicerce, mas a lei do Cristo é que salva. Todo dia o Espírito Santo de Deus me melhora. Eu estou sendo lapidado a cada dia e você está sendo lapidado a cada dia. Então é importante que a gente saiba disso. Eu, quando prego aqui, eu prego uma mensagem para fazer com que você tenha uma intimidade com Deus. E dessa intimidade, se você conseguir colocar em prática, você vai começar a se tornar dependente de Deus. Ou seja, você vai conquistar as coisas de Deus e você vai esperar sempre de Deus. Porque Deus tem coisas muito melhores do que aquilo que a gente imagina. Entenda, a palavra de Deus, quando diz que Deus é dono do ouro e da prata, é porque Ele tem muito melhor para os seus filhos do que aquilo que os filhos pedem, né? Imagine você sendo milionário, o que você não daria a seus filhos, né? Então, Deus é o dono do ouro e da prata. E Ele precisa que a gente tenha uma intimidade com Ele, é o que Ele busca, a intimidade, porque através da intimidade vem a dependência. Nos meus vídeos aqui eu explico muito bem isso. Então, a minha ideia, o meu propósito, né, a minha expectativa com os vídeos, com as mensagens, é que você crie uma intimidade com Deus e assim seja abençoado. Não tenho nada contra as denominações, nem nada contra uma linha de religião cristã. Acho que não são cristãos, obviamente não sou, nem conheço, nem sou a favor, né? Muito bem, vamos nós. A tua mente, é da tua mente que vem a fé em Jesus Cristo, certo? Você tem fé em Jesus porque você pensa, porque você medita e decide isso, né? Você decide o perdão para que você não tenha lastro com quem te fez alguma coisa, que te magoou. Você deve perdoar, porque quando você não perdoa, você evita que as bênçãos, os milagres cheguem a você. Então, perdoar é uma coisa fantástica, perdoa, tá? A palavra de Deus não diz que você tem que voltar a ser amigo de ninguém, diz que você tem que perdoar, né? Quando você perdoa, você se livra daquele lastro que te prende aquela pessoa. E você tem que ter uma intimidade com o Pai. Você tem que pedir as coisas ao Pai. Jesus diz em Mateus, capítulo 6, que você deve entrar no teu quarto, te trancar em secreto e orar ao Pai, né? Eu acho que os templos físicos, eles existem para você ir lá mostrar para principados e potestades que você está bem, que você está feliz, né? E glorificar a Deus isso. Mas entendo também que tem o propósito das religiões em te levar lá para que você ore e faça uma corrente de oração, né? E em prol que você resolva as suas necessidades. A minha fé diz que você resolve as suas necessidades dentro do seu quarto, trancado em secreto com o Pai. Você não vai encontrar na Bíblia, no original bíblico, a palavra igreja, religião, instituição. Porque Jesus não cria isso em momento algum. Ele cria uma coisa que se chama uma congregação, uma assembleia mais humana.
né, onde eu reúno na minha casa ou na sua casa um grupo de pessoas ali para falar de Deus, para anunciar o Novo Testamento, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Não se foi criado no tempo dos apóstolos nenhuma religião, né? Havia uma assembleia, né? Com o passar dos tempos foram se criando as congregações, né? E por aí foi até chegar lá no Império Romano, que se criou a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica. Mas, biblicamente, Jesus não teve esse propósito. O propósito dele era que fosse anunciado o Evangelho e de anunciar as boas novas. Então, se você consegue ter uma comunhão com o Cristo na tua casa, você e Deus, isso é intimidade, tá? Se você consegue ter um grupo de pessoas que você se reúna e anuncia as boas novas, isso é muito bacana também. Mas o importante dessa mensagem é você entender que se Deus não existir dentro de você, se a tua fé não entender que Deus existe em você e que através dessa relação sua com Deus, com o Espírito Santo de Deus, é aquilo que vive em nós, né? Que o Espírito Santo de Deus, se você não der condições dele exercer os milagres, você não vai participar dos milagres. Elísio, como assim? Quando você declara Jesus Cristo e você se coloca em orações, o Espírito Santo faz morada em você, né? E aí você começa a ter uma intimidade com o Pai. Intimidade é quando você passa os teus problemas para o Pai. Senhor, eu preciso de dinheiro para pagar isso, eu preciso de um emprego, eu preciso ser curado, eu preciso resolver esse embate aqui pessoal ou social com alguém. Quando você joga isso na mão do Espírito Santo de Deus, você tem que relaxar. Você não pode mais se preocupar. É como se você deixasse o teu filhinho comigo e fosse viajar. Então viaja tranquilo, não fica me ligando de 5 em 5 minutos para perguntar se ele está bem, entendeu? Então entrega na mão do Espírito Santo de Deus e caminha a tua vida, né? Faz os teus afazeres normais, mas não se preocupe. Essa preocupação que existe é uma astúcia de Satanás, que ele está mostrando que você não confia no Espírito Santo de Deus, que você não tem fé. Então você tem que quebrar isso na sua mente. Tudo é na nossa mente. Então no momento em que você determina que você não vai se preocupar mais, que está entregue e a solução vem através do Espírito Santo de Deus, você venceu uma etapa maligna, né? Então perceba o que eu estou tentando passar para você. Eu estou tentando te dizer que no momento em que você tem uma intimidade com o Pai, no momento que você se alimenta da palavra, que você conversa com o Pai, conversar é oração, oração não é hora, é conversa, tem sujeito direto, sujeito oculto. Não é reza, é oração, é conversar com Deus. No momento que você conversa com Deus, que você lê a palavra e que você coloca nas mãos de Deus os teus problemas e não se preocupa mais, você começa a viver os milagres que o mundo sobrenatural vai colocar na tua vida natural, física, material. Essa mensagem que eu tento passar para vocês. Tem gente que vai me passar a me seguir, tem outros que vão deixar de me seguir por causa desse conteúdo. Mas o meu conteúdo com vocês é o seguinte: crie intimidade, porque através da tua intimidade com o Espírito Santo de Deus, você vai criar uma dependência e você vai passar a dizer como eu sou dependente de Deus, de Jesus Cristo de Nazaré e do Espírito Santo de Deus. Eu quero as coisas e peço a Ele, e crendo que eu vou receber no tempo dele, e eu recebo. Então é isso que é importante e é isso que eu quero passar para vocês. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré e que Deus te abençoe com muito entendimento para essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém? Um bom dia para você.